E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio, pra quem não viu aí na intro. Esse é um canal austro-libertário que eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. Bom, como a thumb do vídeo de hoje entrega, vamos falar mais aí sobre o caso do técnico Cuca do Corinthians, o que está acontecendo. Tem novas informações que são relevantes para o caso. Então, já que eu fiz um primeiro vídeo aí cobrindo a questão, falando muito mais sobre a hipocrisia e sobre a versão oficial do técnico Cuca, que se dizia inocente com palavra da jovem, lá que sofreu o caso lá, enfim. Mas existem novos documentos que surgiram, enfim, jornais da época, fontes. Quem juntou esse trabalho foi um seguidor do canal Rica Perrone, um seguidor do Rica Perrone. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dele, então ficam os créditos para ele sendo dados. Eu vou comentar em cima do que ele falou, que ele trouxe de informação. Então a informação foi trazida por ele, então o mérito dele. Vão lá no canal dele lá, se inscrevam. E se você gosta de futebol e é mais à direita, assim, vamos dizer, o Rica Perrone é um ótimo cara, tá? Ele não é esse lacrador chato pra cacete, não. Ele é muito bom. Então, dados os devidos créditos, se inscrevam aqui no meu canal, compartilhem o vídeo também e, sei lá, se você foi lá pelo... Se você não conhecia o Rica Perrone e foi pelo meu canal, coloca lá, vim pelo Libertário 013, pra ele saber que eu indiquei. Enfim, alguma coisa assim. Se inscrevam no canal, muito importante. Compartilhem o vídeo, divulguem em outros grupos aí. Enfim, se você tiver grupo de corintiano aí, divulga aí também, vamos falar sobre isso. Outra coisa importante, toca o sininho das notificações. Supostamente assim o YouTube vai te entregar os vídeos. Não é geralmente o que acontece, porque o YouTube não é muito bom em fazer isso. Segue nas redes sociais, estão aqui na descrição também. Aí você vai ser notificado todos os vídeos, porque quem notifica dos vídeos mesmo sou eu. Por exemplo, hoje é um dia que eu tô fazendo uma rotina um pouco mais insana. Tem 3 vídeos hoje. Eu vou fazer uma live mais tarde, aqui mesmo no YouTube, então sigam o canal, se notifiquem, porque eu não sei que horas que a live vai sair, porque vai depender do horário que esse vídeo sair. Assim que esse vídeo sair, eu já abro a live. Então hoje foi um dia mais caótico, 3 vídeos, então geralmente é um vídeo por dia, mas hoje foi 3, então segue o canal. Segue as redes sociais. Outra coisa também que você pode fazer para colaborar com o canal, apoios financeiros. O canal no momento não está monetizado, a sua inscrição ajuda a chegar na meta de 1000 inscritos para poder monetizar, você assistindo o vídeo também ajuda a bater a meta de watch time, né, que é o tempo de pessoas me assistindo. Mas você também pode ajudar financeiramente o canal através de doações. Doações de Bitcoin, doações de Nano, doações de Bitcoin Lightning ou através de Pix. O meu Pix é o contato.libertario013@gmail.com. Aí você pode doar qualquer valor e eu ficarei extremamente grato. Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá para o assunto do vídeo. O que está acontecendo? Vamos fazer um resumo basicamente do último vídeo para vocês entenderem. Eu vou deixar ele aqui na descrição também, tá? Resumidamente, o técnico Cuca, que é o novo técnico do Corinthians, ele é acusado de ter cometido um ato, vamos chamar de ato libidinoso contra a menor, porque o YouTube não gosta muito da palavra, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Mas só não vou falar a palavra. Ele foi acusado disso em 1987, na cidade de Berna, na Suíça, quando ele, então recém-contratado pelo Grêmio, ele tinha chegado há 2 semanas que ele fala, foi fazer uma excursão na Europa, antigamente os times faziam isso, jogar com os times lá e basicamente deu problema. Deu toda essa treta. O que aconteceu resumidamente? Não se sabe exatamente as alegações, porque né, o processo está em segredo de justiça, então ninguém tem acesso aos autos do processo para esclarecer a verdade. O Cuca chegou na entrevista do Corinthians se dizendo, olha só, eu sou inocente, eu nunca encostei naquela garota, ela não me reconheceu como um dos agressores, então eu não fiz nada. O que são basicamente os fatos novos que surgiram? Primeiro, teve uma entrevista do advogado da garota na época, e ela não tem 13 anos, tá? Ela tem 14 anos, isso são as fontes jornalísticas da época, né? A pesquisa primária, de fonte primária de jornais da época, isso tem no vídeo do Rica Perrone, assistam lá, dizendo que ela tem 14 anos, e o advogado desmentiu o Cuca. Ele falou, olha só, não é isso não, esse sujeito tá mentindo, a garota sim reconheceu ele como um dos agressores, então tudo que ele está dizendo é uma mentira. E ele também apresentou que no processo, que ele tem acesso, tá? Ele é o advogado de defesa, foram encontrados materiais genéticos. Entendam o que eu estou querendo dizer, né? Materiais genéticos do Cuca na garota. Então, com isso você tem uma prova material e afasta-se a hipótese de que tenha sido uma coisa, eu não encostei na garota, mas tem material genético, sei lá, entenderam o que eu quero dizer. Não vou falar a palavra aqui porque acho que talvez o YouTube também não goste, mas vocês são inteligentes o bastante pra entender o que eu tô querendo dizer. E aí, assim, isso muda as coisas. Porque, primeiro, o advogado tem acesso aos autos do processo. Ok. Isso quer dizer que o advogado está dizendo a verdade? Aqui é um detalhe relevante. Ele é o advogado de defesa da vítima.
ele não é uma parte neutra no processo. Ele é uma parte interessada em condenar as pessoas. Ah, mas por que ele estaria mentindo? Eu não estou dizendo que ele está mentindo, que fique claro. Mas o depoimento dele não é de uma parte neutra. É de uma parte que tem interesse em provar a acusação. Porque ele é um advogado, naturalmente. Um advogado ele nunca vai ser neutro quando ele se pronuncia sobre um caso que ele está envolvido. Ele sempre vai defender a parte que ele defendeu, ou até mesmo posteriori, né, no caso. Então, ao meu ver, qual que seria a única forma de estabelecer a verdade dos fatos? São duas, na verdade. A primeira é chegar alguém que estava naquele quarto, um dos outros 3 jogadores, que eram o Cuca e mais 3, e se pronunciar sobre o que aconteceu, explicar o que aconteceu, dar detalhes daquela noite, daquele dia. E o segundo seria a Justiça Suíça revogar, usar o sigilo do processo, que está em sigilo por 110 anos, e a gente poder acessar o processo, ler o processo, e entender quais foram as provas utilizadas, o que foi alegado, porque o Cuca não enviou advogados para a Suíça para se defender do crime. Então a justiça meio que condenou ele à revelia porque não tinha ninguém para representar ele. Então tudo que foi feito pela acusação, as provas, tudo mais, nada foi contestado juridicamente porque não havia ninguém para contestar ali em primeiro lugar. Entendam isso? E assim, existe também outra matéria jornalística muito relevante que dá um pouco do contexto cultural do que é a sociedade suíça. Por que isso é importante? Porque assim, dentro essa coisa assim de idade de consentimento é uma coisa meio subjetiva. Diversos países adotam idades diferentes e a Suíça ela tem uma questão cultural que uma garota uma mulher, né, que morava na época lá, uma brasileira, ela deu entrevista a um jornal explicando isso. O que é? Esse negócio de transar com adolescentes, com menores na Suíça, não é um tabu assim na sociedade, tá? Naquela sociedade suíça. Não sei se é hoje, tá? Mas naquela época, tem que pensar, naquela época, isso não era um tabu. Era uma coisa considerada normal, inclusive os adolescentes transavam em casa, porque não tinha motel na Suíça. Então não era uma coisa como se fosse assim causar um escândalo, uma coisa. E a garota ela não tinha 13 anos, essa garota tinha 14 anos. Os jornais da época desmentem essa coisa que ela tinha 13 anos, ela tinha 14. Não que fizesse lá muita diferença, mas enfim. E também os jornais da época afirmam o seguinte, que a garota foi no hotel com o namorado dela, entrou no quarto, né? Aí o namorado tipo, saiu e largou a garota lá e... Enfim. Aconteceu o que aconteceu. O que torna o caso muito estranho, porque a condenação não é sobre violência, é sobre fornicação com menor, basicamente. É por isso que eles foram condenados. Então não há violência no cometimento do ato. Ao que parece, há um consentimento por parte da jovem. Tem fontes lá que dizem que a garota mentiu a idade, não sei o que, então ela foi com uma certa malícia, vamos dizer assim, porque ao contrário da sociedade suíça daquela época, tá? Que via um ato sexual em menores como uma coisa, tá, beleza. A sociedade brasileira, acho que já na época e hoje em dia ainda mais, não vê isso como tipo beleza. Então os jogadores ali eles tiveram uma certa restrição, tipo, não, tu tem 18 anos? Ah, então beleza. Tu não tem, então, tipo, entendeu? E tem um outro relato muito relevante de uma testemunha, tá no jornal, dizendo que a garota saiu do quarto de boa, ela não saiu chorando, não saiu com sinais de violência nem nada, e saiu inclusive com uma camisa do Grêmio, né, que era o time que eles jogavam. Então não teve violência, essas coisas. Ah, então, mas por que foi feita a denúncia? Aqui que entra um contexto de basicamente um caso de família. Os pais dessa garota, eles estavam em litígio, eles estavam separados. E aí o pai da garota queria ficar com a guarda da garota. Então, ele sabendo do que aconteceu no quarto, ele entrou na justiça, ele processou, denunciou o crime, né? Porque pra lei estatal é crime, mas meio que tipo assim, ó, a sociedade não via isso como crime da época, tá? E aí ele entrou na justiça contra os jogadores e tal, apresentou o caso. E por quê? Porque ele queria tomar a guarda da criança, da garota. Então, por isso que teve essa denúncia. Essa denúncia não partiu da vítima, no caso da garota. Ela não chegou na polícia e falou, rapaziada, aqui da polícia, eu fui ali no hotel tal, 4 caras fizeram coisas comigo que eu não queria e tô aqui me apresentando para denunciar. Por favor, façam exames em mim para comprovar o que eu estou dizendo. Não foi isso que aconteceu.
Foi simplesmente o pai da garota ficou sabendo, levou a garota pra lá pra tentar pegar a guarda da criança. Isso tem nas fontes primárias lá que o Rica Perrone trouxe brilhantemente dos jornais da época. Então, assim, o Cuca também se manifestou dizendo que não vai mais tolerar a galera chamando ele de estuprador, essas coisas. O que, ao meu ver, tá certo, porque, enfim, você ficar acusando alguém de um crime é uma coisa muito grave e não deveria ser feito isso. E ele disse que contratou um advogado que vai se defender e provar sua inocência lá. Então, assim, até surgir esse caso, basicamente, não tinha ninguém refutando a tese dele, de que, olha só, eu não encostei na garota, eu sou inocente, eu não fiz nada, ela não me reconheceu. Não tinha ninguém pra chegar pro Cuca e falar, olha só, você está mentindo. Chegou essa pessoa, o advogado de defesa, eu não lembro o nome do cara, acho que é Eilen, alguma coisa, enfim, um nome suíço complicado. Chegou o advogado de defesa e falou, Cuca, você está mentindo. Você fez isso sim, a garota te reconheceu. E aí tem a prova da questão do material genético. Vamos ver o que vai dar. Porque assim, só quem pode estabelecer a verdade sobre os fatos é ou a garota se posiciona, que hoje é uma mulher, né? Evidentemente, passaram 30 e tantos anos. Ela se posiciona e dá uma entrevista, sei lá, fala alguma coisa. A justiça suíça libera o processo. Ou algum dos jogadores se manifesta, os outros 3 jogadores. A meu ver, são as únicas pessoas que podem estabelecer a verdade sobre os fatos. As únicas formas. Porque do contrário a gente nunca vai saber. Porque assim, também pode ter sido que, na época, não sei se o Cuca já era casado, ou se, ou se fosse alguma coisa assim. E aí, assim, pode ter sido o seguinte: ele tava namorando, casado, alguma coisa assim. E aí, basicamente, ele deu um migué, né, dizendo que não fez porque, né, poderia dar problema pra ele no casamento, enfim. É uma possibilidade, tá? Não tô dizendo que isso aconteceu, mas é uma possibilidade. Então, assim, fica essa questão, tem que ver o que vai acontecer. O que não pode ser aceito é que, assim, esse caso tá acontecendo há 37 anos, né? 36 anos, na verdade. 1937 pra cá é 36 anos. Perdão. Teve um caso, mais ou menos também nessa época, né? De uma garota, assim, que também tinha 13 anos, né? Tinha 13 anos na época. De um famoso cantor aí, que no aniversário de 40 anos dele fez coisa com essa garota. Coisas que um homem de 40 anos não deveria fazer com uma garota de 13. Mas ninguém fala, né? É porque ele é da patota, né? É isso? É por isso que vocês não falam? Ele é da patotinha, né? Ele é do faz well, né? Aí. Aí é hipócrita, né? Porque se vocês querem condenar o Cuca, e se de fato ele fez o que fez, que é alegado que a justiça alega que ele fez, vocês têm que condenar o outro. Por que vocês não condenam? Por que aí vocês escondem o L que vocês fizeram? Porque é da Beautiful People, né? É de vocês, né? Aí é 2 pesos e 2 medidas, né? Pros inimigos a gente condena, pros nossos a gente não fala nada. É a hipocrisia, né, da galera. É a hipocrisia. Então, vamos aguardar o caso. Se tiver alguma atualização muito grande, eu trago mais um vídeo aqui pra cá. Mas basicamente é isso. O advogado desmentiu o Cuca. O Cuca disse que só vai se manifestar através dos advogados, nos autos do processo, enfim, coisas do tipo. E fica o dito pelo não dito. O Cuca se diz inocente, o advogado diz que ele está mentindo. E a gente infelizmente não tem como saber a verdade nesse caso, se o Cuca está mentindo ou se o advogado está mentindo, porque não tem como ter acesso aos autos do processo e não tem como afirmar qualquer um dos dois, falar, esse é mentiroso, porque, de novo, não tem acesso aos autos do processo, é um processo já arquivado, já prescreveu até a pena do crime, então não tem como saber. Vamos aguardar aí, ver se a gente consegue estabelecer a verdade desse caso, porque é complicado. Esse tipo de coisa, de situação é bastante complexa. E teve a questão assim que esses depoimentos da época são muito relevantes porque estabelecem algumas coisas que refutam algumas teses. Por exemplo, não foi uma coisa forçada, foi uma coisa consensual. Então, para a sociedade suíça isso não é tabu. Outro fato relevante. Vamos ver o que sai disso aí. Mas enfim, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo. Se inscrevam, comentem, compartilhem. Divulguem o vídeo aí nas suas redes sociais também. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.